Jane, Jane, eu sou fã, Jane. Jane sempre a vencer. Desliga, jogo a ervazinha e tampo. E tampo por 10 minutos. Esse é o processo de infusão. Mas isso é o orégano que a gente tem em casa. Aquele que a gente compra. E o alecrim também? O alecrim que também. a gente tem também na forma de temperinho. Uhum. Uma forma que a gente tem... o alecrim, ele atua muito, de maneira muito interessante na viscosidade do sangue. Então, pessoas que têm tendência à trombose ou à formação de trombos, eu uso muito com atletas, né? O sangue mais fluido permite que a gente leve mais oxigênio. Essa pessoa tem uma relação com a pressão sanguínea dela muito mais interessante. Então, esse alecrim, ele vai ter um impacto muito interessante na vida dessa pessoa. Porém, aí é que entra a parte da fitoterapia e a necessidade de você conhecer um fitoterapeuta. É você saber que ele também, como remédio, ele também tem contraindicações. Uma pessoa que é hipertensiva já não pode usar o alecrim. Aumenta ele a pressão. Não pode. Então ele tem ele que afina cuidar. o sangue, mas ele aumenta a pressão arterial. Exatamente. E outras coisas simples que a gente pode fazer em casa. A água solarizada, gente, é uma coisa tão ridiculamente simples. O que é água simples. Solarizada, Legal. Júlio? Eu adoro essa pergunta. A água é uma... Se você for olhar para a composição química da água ali, o oxigênio e o hidrogênio, ele forma como se fosse uma pilhazinha com polos positivo e negativo. E o nosso organismo, no processo de produção de energia e restaura nos nossos tecidos, usa elétrons dessa água para que a gente possa fazer esse processo acontecer. Esse oxigênio que ficou com um elétron a menos, ele virou um radical livre. Se eu coloco essa água no sol, veja, o ser humano é o único ser no planeta inteiro que coloca flúor, cloro, coloca ela numa caixa escura, mantém lá por um monte de tempo, aí a gente passa isso por filtro, esses filtros têm carvão ativado, que também fazem o mesmo processo. Se eu colocar essa água no sol, ela vai formar um processo químico simples, rápido e fácil de restauro desses elétrons. Segundo, se você olhar, não sei se vocês já viram o desenho de uma molécula de gelo, uma neve, um floco de neve. Sim, sim. Ele vem em 6 lados, né? Lindo. Por que ele tem 6 lados? Porque essa água é o que a gente chama de água hexagonal. Ela vai formando, e a gotícula de água ela é muito assim, ela vai formando de 6 em 6 aquela gotícula de água. Se eu desestruturo essa água, e tem um pesquisador muito interessante, que é o Masaru Emoto, que ele estuda muito as japonês da água. Maravilhoso isso. Na minha opinião, ele foi injustiçado demais na época por não receber o prêmio Nobel, enfim, mas é uma discussão para outra hora. Essa água ela vai ficando toda torta, ela vai ficando, essas gotículas, elas vão se juntando em gotículas tão grandes que quando ela chega na célula, a célula não tem permeabilidade para aquilo. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, ela diz assim, doutor, eu tenho enxaqueca, e a gente sabe que enxaqueca em boa parte dos casos são casos de falta de água no cérebro. Essa pessoa fala, mas eu tomo 2, 3 litros de água. A minha pergunta é, que água que você toma? Essa água que está no sol, e que aí a gente vai entrar na discussão da neurociência. Existe fundamento neurocientífico ou científico para isto? Não, mas ela funciona. Eu vejo que ela funciona e a gente já faz água isso. Que a gente bota. Agora, para botar no sol, a gente tem que botar alguma coisa para não pousar um bichinho, uma coisa que aqui eu estava pensando. Sim. A gente bota uma telinha. Sim. E quanto tempo, né? Vai ficar... 10 minutos. Pelo menos 2 horas, mas o ideal é ficar o máximo de tempo que você puder deixar. E essa água você pode botar na geladeira, você pode usar ela como você quiser, só não bota no filtro de volta, porque quando a gente já reequilibrou ela, não faz sentido passar por um filtro que vai trazer contato com aquela outra água, né? Sim. Hoje a gente já tem filtros ionizadores e assim por diante. E uma outra coisa que faz com que essa água se torne uma água mais próxima da natureza é você aplicar sobre ela uma pitadinha de sal integral marinho. Veja, o sal normal, ele tem o cloreto de sódio e um pouquinho de iodo acrescentado ali, porque a legislação ainda obriga a gente a fazer isso. A pergunta é, mas e o sal do mar? Ele não é assim. O sal integral, ele não é assim. Só que a indústria, e aí é que a gente discute muito essa questão de até onde a indústria ajuda e até onde ela atrapalha, ela vai pegar um sal que tem um potencial de atração de água muito grande, esse sal vai virar água na sua casa, e a indústria não quer isso. Ela quer um saleirinho bonito, com aquele sal sequinho que você usa. Imagina aqui no Rio, né? Você com essa maresia, com essa umidade aqui. Com a umidade. Aí eu tiro tudo que tem de bom no sal e deixo nele só o que tem de pior.
Esse sal integral marinho, ele tem entre 28 e 36 componentes químicos. Só para vocês terem uma ideia, o nosso corpo precisa em torno de 60 elementos químicos para funcionar de maneira regular. 60. Se você colocar uma pitada de sal, você colocou mais da metade. Quase a metade. Tem um médico iraniano que é das maiores autoridades em sal marinho. Sal integral marinho. Marinho. Uhum. Isso. Pode ser o sal do Himalaia também, desde que ele seja sal do Himalaia. Sim. Né? Tem um médico iraniano que é a maior autoridade hoje no mundo em sal integral, que ele ficou preso por muito tempo e ele não tinha remédio na cadeia. E ele foi testando, como todo médico curioso. Sim, curioso. Testa. E ele percebeu que as pessoas que ele punha o sal, porque a região onde ele estava preso é uma região salina, né? E ele percebeu que ele curava melhor as feridas, que as pessoas retornavam muito mais rápido, que elas tinham mais energia. Quando ele saiu, que ele foi liberto, ele foi para os Estados Unidos e passou a vida dele estudando o sal. E hoje a gente já sabe que o sal integral marinho melhora os eletrólitos, por exemplo. Então melhora todo o metabolismo. Melhora a mitocôndria, todo o processo mitocondrial, permeabilidade da célula, toda a parte de tráfego de íons e elétrons dentro do nosso corpo. Sal integral. Inclusive as enxaquecas? Inclusive, depende do caso, sim. Sim, porque se você está falando, ele entra melhor no cérebro e hidrata melhor esse cérebro. Sim, melhora os canais de cálcio. Exatamente. Dentro da célula, ali na membrana da célula. A permeabilidade, né? O próprio ciclo de Krebs funciona melhor quando a gente tem eletrólitos, né? E assim, essas pequenas mudanças que a gente está falando aqui, né? Gente, quanto custa isso? Nada. Custa um saco de sal integral marinho, hoje de 1 quilo você vai pagar R$20 num pau brabo. E é esse tipo de conhecimento que daí lá na casa das pessoas, quando as pessoas me dizem, doutor, é muito difícil mudar, ou é muito mais caro mudar, eu falo, eu acho que não, hein? Talvez você não esteja olhando para a coisa certa. Você vai fazer o feijão na sua casa. Você fez o feijão do estilo tradicional. Tirei do saco, lavei, botei na panela, cozinhei. O que custa a gente deixar esse feijão 24 horas na água? Nada. Antes. Eu deixei 24 horas na água. Tirei das 24 horas e deixei ele úmido mais 24 horas para despertar a germinação. Quanto custa? É o trabalho da gente fazer isso. Agora, a mudança estrutural que eu tenho nesse alimento é muito grande, porque o feijão, assim como algumas leguminosas, eles têm antinutrientes na casca, como fitatos, fitalatos, pectinas, lectinas. Quando eu coloco ele na água, eu faço com que boa parte disso vá embora. Quando eu deixo esse feijão germinar, eu estou dando um input de vida nele, que vai fazer a ativação dessas proteínas, que na hora de cozinhar vai economizar o gás. E vai ser muito melhor, mais fácil de digerir. Isso. Peraí, mas vamos lá, Júlio, eu que cozinho. Vamos lá. Sim. Botei 24 horas de molho. Tirei no dia seguinte. Onde eu deixo esse feijão, né? Que agora ele está úmido, mas eu tirei a água, né? Onde eu deixo esse mais 24 horas? Põe numa vasilha de vidro, plástico. A gente tem que evitar o máximo possível. Pode fechar. E coloca uma telinha por cima para não pegar mosquito, essas coisas, mas deixa ele respirar. Tá. Mas não bota na geladeira. Não. Daí você diminui o processo de germinação. Né? Porque precisa do calor. Sim. Né? Só 24 horas, não mais do que isso, porque daí a gente entra no processo de fermentação. Tem que arrumar umas telinhas. Isso que eu tô vendo. Tanto pro chá, tanto pro... Tá. Isso pro feijão, tá? E para as outras sementes que a gente usa? Mesma coisa. Mesma coisa aqui no mesmo processo. Arroz também. O que diminui daí é o tempo, né? O arroz não precisa ficar 24 horas. Se você deixar ele 4 horas úmido, ele já faz o processo de despertar. Aquela semente, ela não vai nascer mais porque ela já perdeu a sua casca e tudo mais, mas ela não sabe disso. Então, a parte genética A vida se impõe, dela, né? Sim. A vida se impõe, né? Na natureza. Eu acho que existem coisas tão sutis na natureza que a gente não tem que entender, a gente tem que viver. Uma experiência que eu vi há poucos dias atrás e fui investigar, porque a gente quer saber se aquilo tem sentido. As formigas, quando elas pegam as sementes na natureza e levam para o formigueiro, elas cortam a semente em duas, exatamente para não nascer. Porque lá embaixo do formigueiro está úmido, tem todas as condições para ela vir à vida. Mas, de maneira muito curiosa, a semente de coentro, as formigas partem em 4. Você fala, se todas as sementes da natureza, a formiga parte em 2, quem foi que ensinou a formiga a partir em 4? Aí a gente vai fazer a investigação, os cientistas descobriram que a semente do coentro, partida em 2, ela ainda germina. Quem ensinou para a formiga? Então tem coisas
que são de um nível de sutileza na natureza que a gente não tem que ficar tentando escarafunchar sentido científico para tudo. Interessante, né? Parece que já vem com um software rodando para dar certo, né? Incrível. Para aquilo dar certo. Eu sou fascinada pela vida, porque a vida, independente da gente, ela se impõe. Ela é mais forte que tudo, né? Aí você vê a formiga, ela já nasce sabendo. Tá rodando um protocolo lá